delongas, passar a palavra ao nosso terceiro palestrante da noite, Neto, de Ariano Suassuna, advogado e conhecedor da obra do avô, João Suassuna. Boa noite, minha gente. Eu vou ver onde é que eu fico melhor aqui, porque eu não consigo falar sentado. Eu fico um pouco irrequieto. Para frente? Vamos lá, então. Vou até pedir o auxílio aqui. Eu estou, na verdade, como advogado aposentado, mas estou encontrando, Antônio, vários amigos meus. O João Carlos já me ajudou muito na época de faculdade. Vai me ajudar aqui para quando eu falar de algumas obras, ajudar o pessoal, ao pessoal ver também. Antes de mais nada, eu queria agradecer a ESA Pernambuco, agradecer à OAB, as pessoas de Mário e Antônio, diretor da ESA e diretor de eventos. Para mim, realmente é uma honra e uma alegria poder estar aqui hoje com vocês. Cumprimentar dois mestres do direito, não só de Pernambuco, do Nordeste, mas do Brasil, que nos dão a honra de dividir essa bancada. Professor Silvio, professor Roque, meu amigo José Manuel, que teve uma tarefa talvez a mais difícil, a minha e de Jorge Amado Neto é fácil, eu considero, eu fico muito confortável de poder falar do meu avô, e ele, já deu para perceber, conhece tão bem quanto a obra de Jorge Amado, a obra de Ariano, mas a José Manuel tem uma tarefa difícil, foi fazer um condensamento histórico, universal, em algo em torno de 30 minutos. Não é fácil. Começou desde Gilgamesh até terminar agora nos dias atuais, e aí realmente fez um arcabouço bem importante para a gente rememorar o que já leu e também dar vontade de ler alguma coisa que ainda não teve a oportunidade de ler. E dizer, Jorge, que ao me debruçar para preparar essa palestra, eu resgatei um texto muito interessante de Ariano, que faz referência ao seu avô. E esse texto foi escrito, na verdade, o episódio se passa em 1985. Coincidentemente, o ano que eu nasci. Você nasceu em que ano? 83, é um pouquinho mais velho que eu. O episódio se passou em 1985, foi uma carta escrita por João Cabral de Melo Neto e Jorge Amado, incentivando o Ariano a ser candidato à Academia Brasileira de Letras. E Ariano dizia que se sentia honrado em entrar na Academia Brasileira de Letras, mas ele era contra entrar numa espécie de competição de corrida eleitoral. Então, essa carta saiu lá do Porto, em Portugal, chegou a Ariano, e aí já em 1999, Ariano, escrevendo para um jornal de circulação nacional, ele fez referência a esse episódio, inclusive eu vou te dar uma cópia desse texto publicado no Jornal de Circulação Nacional. Se chama João, Jorge e ABL, Academia Brasileira de Letras. Como você disse, eles foram e são escritores referência para o Brasil, pela qualidade de cada uma e da respectiva obra de cada um, eles se universalizaram. E como você citou também, eu reitero aqui, o que eu vou tentar fazer aqui hoje é ratificar o que a gente já sabe, que Ariano vive por tudo que ele escreveu, por tudo que ele defendeu, por tudo que ele construiu. Antes de entrar diretamente nisso, eu queria fazer uma homenagem e oferecer essa minha palestra, essa minha fala a 5 mulheres importantes na minha vida. 4 delas estão aqui presentes. Dona Zélia, esposa de Ariano, minha querida avó. Cláudia, minha mãe, que está aqui presente. Gabi, minha esposa. Júlia, representando todos os netos, está do lado da Dona Zélia. E a única ausência é Maria Júlia, minha filhinha, porque tem 1 ano e 1 mês. Então, nesse horário, Maria Júlia, espero eu, já esteja dormindo. Oferecer essa palestra para essas 5 mulheres aqui presentes. E dizer, Jorge e demais amigos aqui presentes, que Ariano costumava fazer uma distinção do sucesso e do êxito. Ele dizia que, regra geral, e sobretudo no campo da arte, as pessoas buscam sucesso.
Mas o sucesso ele é efêmero, ele é passageiro na sua própria essência. As pessoas deveriam buscar o êxito, porque o êxito é permanente. É ele que fica e se fixa. E eu sou parcial, obviamente, mas eu tenho certeza absoluta que Ariano conseguiu atingir o êxito. Por isso, vamos começar. Eu vou pedir o auxílio de Rayan aqui, para ir passando, porque, apesar de ser jovem, eu, como neto de Ariano, não sou muito bom em equipamento tecnológico, não. Eu estava vendo aqui a apresentação de José, que a gente chama carinhosamente Passarinho, e eu lembro, meu avô escrevia à mão, e era um trabalho danado, porque ele escrevia à mão, depois passava para a máquina de escrever, entregava para uma pessoa de confiança dele para passar para o computador. Então, imagine o trabalho que era. E teve uma pessoa que chegou para ele e disse assim: professor Ariano, é muito melhor você aprender a digitar direto no computador, porque fica gravado, grava ali. Aí ele disse: rapaz, eu vou fazer o teste. Aí escreveu o nome dele, Ariano Vilar Suassuna. Quando o computador não reconhece, se acontecer algumas palavras estrangeiras que você colocou, fica aquele tracejadozinho vermelho. Aí o computador corrigiu na hora: Ariano Vilão Assassino. Ele disse: nunca mais eu pego esse bicho. E até eu comentei com o Rayan, que veio aqui mais cedo para testar a palestra, disse: Ariano, eu espero que hoje ele não me pregue uma peça, porque sempre que eu vou fazer alguma homenagem a ele, como está se dando hoje, geralmente a tecnologia me dá um susto. Então já deixei o controle na mão dele, se acontecer alguma coisa, a culpa não é minha. Vamos lá, Ariano, por ele mesmo. Eu achei graça quando ele disse que eu fui advogado. Realmente eu fui. Mas, que me perdoe, eu não sei nem se eu devia dizer isso que eu vou dizer aqui, porque estou no tempo do direito, né, no tribunal, mas eu estudei direito por falta de opção. Não estou faltando com respeito aos que estudam direito com vocação, não, mas eu não tinha vocação nenhuma. No meu tempo só havia 3 opções: medicina, engenharia e direito. Quem era bom em conta de somar ia fazer engenharia. Não é o meu caso, eu sou ruim. Eu faço uma conta de somar 6 vezes, obtenho 6 resultados diferentes, todos 6 errados. Quem gostava de abrir barriga de lagartixa de manhã ia ser médico. Eu não gosto também, não. E quem não dava para nada ia estudar direito, era o meu caso. Eu, por falta de opção, me formei em direito. Depois eu me formei em filosofia, que para esse eu tinha vocação. Aí, quando eu me formei em direito, não tinha emprego. Um dos maiores juristas lá do Recife me chamou para eu trabalhar no escritório de advocacia dele. E eu fui. Foi um dos tempos mais infelizes da minha vida. Nunca sofri tanto. O primeiro caso que me apareceu foi para defender um cachorro. O homem chegou lá e disse: olha, meu cachorro mordeu um homem e eu quero que o senhor me defenda. Eu disse: o senhor me desculpe, mas todas as minhas simpatias são pelo mordido, eu tenho horror a cachorro. Aí, o homem que me chamou para trabalhar chamava-se Murilo Guimarães, era professor de Direito da universidade e era advogado. E eu fiquei trabalhando com ele no escritório dele. Aí, um dia, eu estava no escritório, por acaso eu estava perto do telefone, o telefone tocou, eu atendi, e o homem veio dizer alô, o homem disse logo: quem fala? Aí eu disse: Ariano Suassuna. Ele disse: desculpe, não é para ir não. Aí eu disse: meu Deus, ele queria falar com o doutor Murilo. Fiquei com aquilo lá, aí toca o telefone, era o mesmo homem, eu atendi. Ele disse: quem fala? Eu disse: Murilo Guimarães. Ele disse: como vai você, Murilo? Eu disse: eu não sou o doutor Murilo, não. Ele disse: por que aqui diz que é? Eu digo: porque quando eu digo meu nome, o senhor desliga. Aí houve uma pequena pausa lá, porque o próprio homem já estava ficando acanhado e confuso. Aí ele disse: vai chamar Murilo.
Eu disse, doutor Murilo não está, não. Ele disse, ele demora. Eu disse, eu acho que demora. Ele foi para a Europa. Ele disse, e por que o senhor não disse logo? Eu disse, porque o senhor não perguntou. Ele disse, e tem algum auxiliar dele aí? Eu disse, tem sim, senhor. Ele disse, quem é? Eu disse, Ariano Suassuna. Eu disse, o senhor não sabe nem atender o telefone. E aí, gente, eu quis passar esses 2 vídeos iniciais, porque já começa Ariano a me colocar no enrascada, de mostrar a influência do direito na sua literatura, em suas obras. Mas, contra-argumentando, meu mestre maior, meu avô, meu querido amigo, o direito tem uma influência muito grande na literatura dele. Ele conta essas histórias e adorava contar nas aulas de espetáculo que ele dava em todo o Brasil, e todo mundo morria de rir, porque a família Suassuna tem essa característica. A gente geralmente começa contando uma história, mas as histórias não são contadas de forma solta. A gente tenta, pelo bom humor, depois dar um encaixe e uma reflexão. Ariano fez direito, não era por causa de largatixa, conta de somar 3 vezes, encontrando 3 resultados diferentes e todos errados, não. Porque meu bisavô, cujo nome eu tenho orgulho e honra de carregar, João Urbano Suassuna, meu bisavô foi presidente da Paraíba, na década de 20, que é o cargo que hoje corresponde a governador do estado. E depois ele foi ser deputado federal no Rio de Janeiro. Meu avô, perdeu o pai muito novo, com 3 anos. E ele costumava dizer que toda a busca literária dele era uma forma de resgatar a memória do pai. Inclusive, ele descobriu a literatura por intermédio da biblioteca do pai dele, que era uma biblioteca muito extensa, com clássicos, literatura universal. Muitas dessas obras citadas aqui, a literatura russa, Tolstói, Dostoiévski, que tiveram grande influência na obra do meu avô, o próprio Miguel de Cervantes, com Dom Quixote, por aí vai. E ele fez, na minha concepção, direito como forma de homenagear o pai também, João Urbano Suassuna, a quem ele carinhosamente e metaforicamente chamava o cavaleiro sem mancha e sem medo. Então, eu vou tentar demonstrar aqui, da forma mais didática e simples possível, essa influência por meio de 4 obras. E eu tentei respeitar, inclusive, a linha cronológica. Eu coloquei essas obras por ordem do momento que Ariano escreveu elas e publicou. Vamos para a primeira delas. Um tabuleiro de cera do sertão. Pobreza, fome, seca, fadiga. A luta pelas terras, cabras e carneiros. O amor, o sangue. A guerra e a morte. Tudo que é elementar no homem está presente nesta terra perdida. Alguém sabe que peça é essa? Palestrante pode chutar? Pode, né? Mas não foi chute, foi direcionado certinho. Uma mulher vestida de sol. Coincidentemente, foi a primeira peça escrita por Ariano, ganhou um prêmio, inclusive. Ele escreveu essa peça em 1947. Ele só tinha 20 anos de idade. Ariano nasceu em 16 de junho de 1927. E, coincidentemente, como eu dizia, essa foi a primeira peça adaptada para a Globo. Eu costumo dizer que não foi Ariano que foi a Globo foi Ariano, porque ele não deixava fazer nenhum tipo de deturpação no texto. Geralmente ele participava, inclusive, como roteirista ou co-roteirista, e ele escolhia o diretor. E nessa primeira adaptação foi exatamente Luiz Fernando Carvalho. Ariano escreveu, como eu dizia, em 1947, mas 10 anos depois ele fez algumas pequenas alterações, ou seja, já com 30 anos, porque ele disse que já estava um pouco mais maduro intelectualmente e preferiu fazer algumas pequenas alterações. Eu acho que ele já estava muito maduro intelectualmente, contra-argumentando ele de novo, mas no sentido de elogiar. Mas é porque Ariano, a minha bisavó, Dona Ritinha, ela ficou viúva, falei do meu bisavô, com 34 anos. Criou
os 9 filhos, a família saiu da Paraíba e veio para Pernambuco. Criou os 9 filhos, como eu costumo dizer, todos deram para a gente. Ela usou preto a vida toda, ela dizia, não é luto, é uma forma de protesto. Todos deram para a gente, Dona Ritinha nunca mais teve um homem na vida. E Dona Ritinha era protestante, era evangélica. Quando Ariano escreveu essa peça, ele ainda era evangélico. Depois Ariano se tornou católico, até por influência daquela senhora ali, Dona Zélia, que se aqui eu dizia, e vou tentar mostrar isso, a influência do direito nas obras de Ariano, em grande medida, Dona Zélia também teve uma grande influência na obra de Ariano. Ele disse que quando conheceu Dona Zélia é como se as coisas tivessem se aclarado. Ele começou a ver a vida por outro prisma, sob uma nova ótica, a figura do amor, da beleza feminina. Então está aí a importância de Dona Zélia registrada mais uma vez. E aí eu coloquei um trecho pequeno, se vocês puderem acompanhar a leitura comigo, de Uma Mulher Vestida de Sol, que diz: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, que tinha a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estando prenhada, clamava com dores de parto e sofria tormentos por parir. A casa de Joaquim Maranhão e a de Antônio Rodrigues, separadas por uma cerca. Então entra a questão da propriedade, que Jorge também falou em relação ao avô dele, Jorge Amado. Separadas por uma cerca que divide o palco, do proscênio ao fundo, perdendo-se aí. Nesta cerca, uma porteira, que serve a uma estrada. Como nas fazendas sertanejas há às vezes, capela como cemitério, e a casa de Joaquim deve, se possível, ter uma, a ela conjugada. Em cena estão sentados imóveis, segurando rifles, perto dos joelhos, Martim, Gavião, Caetano, Manuel, os 2 primeiros do lado de Joaquim, os 2 últimos do de Antônio. A luz está baixa e entra o juiz e o delegado. O delegado, proclamação do bacharel Orlando de Almeida Sapo, juiz de direito desta comarca, em virtude da lei, etc, etc, etc. O juiz, aqui é o sertão, um tabuleiro de serra do sertão, o sol de fogo de dia e o frio da noite, pedras, bodes, cabras, lagartos, e com o sol por cima e a terra parda embaixo, mas nem por isso os homens que aqui vivem estão subtraídos ao poder da lei. O delegado, em virtude da questão de terra surgida entre Antônio Rodrigues, senhor das Cacimbas, e Joaquim Maranhão, senhor da Jeremataia, o bacharel Orlando de Almeida Sapo, juiz de direito desta comarca, em virtude da lei, etc, etc, avisa que qualquer um dos 2 que transgredir a lei, que proíbe matar os outros, sofrerá o castigo merecido, seja qual for seu poder ou sua grandeza. O juiz, vim por uma estrada parda, por entre pedras calcinadas e escorpiões, arriscando a vida diante das cobras cascavéis e das cobras corais de cores radiosas, com minha toga preta enfeitada de debruns vermelhos, como se fosse um juiz judeu, ou um rei exilado no deserto. Vim dizer que, nesta terra semelhante àquela em que o fogo divino gravou nas pedras as palavras da lei, ninguém pode matar o outro. Também vim avisar que o domínio e a posse da terra pelos homens só podem ser resolvidos sob o chicote da lei. Por aí vai passando o diálogo, mas a gente vê essa questão da propriedade, da posse, da delimitação através de uma cerca. 2 cunhados se tornam rivais em virtude dessa questão da delimitação da área, Joaquim e Antônio. E aí eu não vou dar também o desfecho de Uma Mulher Vestida de Sol, mas aí retorna para o seu lar Francisco, que é filho de Antônio, e Francisco e Rosa, que é a filha de Joaquim, se apaixonam. Então imagine, no meio de um conflito de terras, ainda surge ali um amor proibido. E aí a peça vai se desenrolar nessa medida. Vamos para a segunda peça, que eu acho que todo mundo aqui já leu, ou pelo menos assistiu, O Alto da Compadecida. Pessoa tão importante, mas se não me engano, aquele sujeito acaba de chamar o senhor de Manuel. Foi isso mesmo, João. Esse é um dos meus nomes. Mas você também pode me chamar de Jesus, de Senhor, de Deus. Mas espere, o senhor é que é Jesus? Sou, por quê? Porque não é lhe faltando com respeito, não. Mas eu pensava que o senhor era muito menos queimado. Cale-se, você. Você estava mais espantado do que ele, só escondeu essa admiração por prudência mundana. O tempo da mentira já passou. Muito bem, a cor pode não ser das melhores, mas o senhor fala bem que faz gosto. Muito obrigado, João, muito obrigado. Mas você
Você também é cheio de preconceitos de raça. Eu vim hoje assim de propósito porque eu sabia que isso ia despertar comentários. E você, largue essa mania de copiar a minha aparência. Você sabe muito bem que não pode se igualar a Deus. Grande coisa. Agora, deixe de história e fique de frente. Tô bem assim. Como quiser. Faça o seu relatório, começando pelo bicho. Simonia negociou com o cargo aprovando o enterro de um cachorro em latim porque o dono lhe deu 6 contos. E é proibido, é? Homem, se é proibido, eu não sei. O que eu sei é que você achava que era e depois, de repente, passou a achar que não era. E mais, velhacaria, arrogância com os pequenos, subserviência com os grandes. E tudo que se disser do bispo pode se aplicar ao padre. Mas eu não citei o código canônico em falso como ele. Em compensação, acaba de incorrer em falta de coleguismo com o bispo. Menino, o que eu fizer aqui ainda voga. Não, isso é confusão do demônio. E o padeiro? Ele e a mulher foram os piores patrões que Taperoá já viu. É mentira! É não, é verdade. 3 dias eu passei. Em cima de uma cama com febre e nem um copinho d'água lhe mandaram, eu já sei, João. Todo mundo sabe dessa história de tanto ouvir você contar. Mas eu posso? Me diga mesmo se eu posso. Bife passado na manteiga pra cachorra e fome pra João Grilo? É demais. Avareza do marido, adultério da mulher. Bem medido e bem pesado, cada um era pior do que o outro. Acuse Severino. E precisa... Matou mais de 30! Esse diabo é uma mistura de tudo que eu nunca suportei. Promotor, sacristão, cachorro e soldado de polícia. Você tá muito engraçado agora. Mas Manuel é justo e a situação está favorável para mim e preta para você. É verdade, a situação está ruim para vocês porque as acusações são graves. O que me diverte nisso tudo é ver esse amarelo tremendo de medo. Não sou eu, é meu corpo. Se a tremedeira parar, a senhora é capaz de me defender. Pois pode parar. Que alívio. Já estava ficando cansado. Que é isso? É besteira do demônio. Esse sujeito tem mania de fazer mágica. Logo vi que só podia ser confusão desse catimbalzeiro. E agora, o que é que você diz em sua defesa? Eu sei que você é astuto, mas não pode negar o fato de que foi acusado. O senhor vai me desculpar, mas eu não fui acusado de coisa nenhuma. Não? Foi mesmo, não. Começou com uma confusão tão grande que eu esqueci de acusá-lo. Mas agora você me paga, amarelo. Tramou o enterro da cachorra. Incitação à simonia. Encorajou encontros de Chicó com uma mulher casada. Incitação à concupiscência. Arquitetou a morte de Severino. Crime com premeditação. É, João. Realmente você passou da conta. De modo que o caso dele é sem jeito e é o primeiro que eu vou levar. Ah, você pensa que eu me entreguei? Pode ser que eu vá, mas não é assim não. Eu vou apelar. Pra quem, João? Você mesmo ouviu Nosso Senhor dizer que a situação está difícil. Espere. Com quem você vai se pegar, João? Eu vou pedir para alguém que está mais perto de nós. Por gente que é gente mesmo. É algum santo? O senhor não repare não, mas de besta só tem a cara. Meu trunfo é maior que qualquer santo. Quem é? Vale-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa da leite, a braba da quando quer, a mansa da sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, agora sou escalete. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Vale-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Lá vem a compadecida. Mulher em tudo se mete. Minha gente, Ariano escreveu, como eu disse, Uma Mulher Vestida de Sol em 1947, com 20 anos, O Alto da Compadecida, com 28 anos, em 1955. Então vejam uma obra que, pela sua qualidade,
se universalizou. Uma obra traduzida para o espanhol, para o francês, para o alemão, para o polonês. E, parafraseando, já que o professor Roque citou a Rússia aqui, Tolstói, pinte bem a sua aldeia e você pintará o mundo. A aldeia que Ariano pintava era Taperoá. E uma peça com mais de 60 anos, retratando essa aldeia de Taperoá, retrata o homem, porque o homem é um só. E se a gente vê de uma forma rápida, e por isso que eu quis destacar aqui a parte do julgamento, se a gente lê a peça ou assistir de forma apressada, a gente só vai ver a parte da comicidade. Mas aí está uma profunda crítica social. A gente vê esses dois amarelos, João Grilo e Chicó, se utilizando todos os artifícios e artimanhas necessários, mas para poder conviver com a pobreza, com a seca, com a fome, que assolava o sertão nordestino na década de 50 e continua assolando hoje, 2019. A justiça social, o combate ao preconceito, ao racismo, colocando um Jesus Cristo negro na década de 50. Se a gente, em 2019, olha, vê um Jesus Cristo negro e acha alguma coisa estranha, então alguma coisa errada ainda tem. Nesse quesito específico, eu queria que essa peça tivesse envelhecido, porque meu avô costumava dizer que uma obra boa ela não envelhece. Nesse quesito, Jesus Cristo, eu queria que ela tivesse envelhecido. Então, a gente vê essa cena do julgamento, o acusador, o diabo, Jesus representando a figura do juiz, e Nossa Senhora compadecida, clamada por João Grilo, intercedendo por eles e por todos nós. Então, está aí o sentido muito explícito de justiça social e do direito. Por isso, vamos para a terceira obra, a Pena e a Lei. Eu já ia sentando por tabela, depois eu me lembrei que a Pena e a Lei não foi adaptada. Deixa eu voltar para cá. Quem sabe a gente não adapta ainda em forma de homenagem a Ariano. A Pena e a Lei é uma peça escrita pouco depois do Auto da Compadecida, em 1959. Ela é composta por 3 atos. A gente tem o primeiro ato, a inconveniência de ter coragem. O segundo ato, o caso do novilho furtado. E o terceiro ato, auto da virtude e da esperança. O próprio nome já deixa muito explícito se tem ou não a influência do direito aí. A Pena e a Lei. Inclusive, ela foi transformada numa peça completa em 3 atos, mas ela surgiu, na verdade, como derivação, um acabamento mais aprimorado de uma peça, de um ato só, chamada Torturas de um Coração. Vocês sabem para quem Ariano escreveu Torturas de um Coração? Essa é fácil. Dona Zélia. A Ariano pegou uma tuberculose, teve que se refugiar na fazenda em Itaperoá, por causa do ar puro. Não podia ver Dona Zélia, passou quase 2 anos, não foi, vó? Sem poder ver Dona Zélia, então ele escreveu Torturas de um Coração. E quando Dona Zélia foi visitá-lo, já podendo aí se abraçar, dar um beijo, ele encenou essa peça Torturas de um Coração. Então, a Pena e a Lei se passa como os personagens atores fazendo a figura de mamulengos, de forma até caricata, mostrando que muitos dos homens aqui representam essa figura caricata, né? A representação do homem aqui. Então, vamos para um pequeno trechozinho, para deixar ilustrado. Página 74, folha 74. Cheiroso, letra B. Que, se não houvesse a justiça, os homens se despedaçariam entre si. Em continuação, letra C. Que existem casos em que a justiça acerta seus julgamentos. Folha 114. Joaquim. Depois da justiça feita, meu amigo é meu irmão. A paz se restabelece, a ordem volta no mundo. E tem que ser desse jeito. Coração com coração. Eu nem mostrei a Pena e a Lei, não foi? Olha aqui, o João fez sinal para mim. A Pena e a Lei. A Pena e a Lei é uma peça muito engraçada, vale muito a pena todo mundo ler, dá para ler de forma bem rápida. Agora vamos para o Romance da Pedra do Reino.
O assunto da minha epopeia é exatamente o mesmo deste inquérito. A história de Dom Pedro Sebastião. E o destino de seus 3 filhos. Arrezio! Silvestre! E Sinésio. A sentença já foi proferida. Salve o que vai perecer! O efêmero sagrado, tudo aquilo que depois de salvo e assinalado será para sempre exclusivamente meu! Faça isso sob pena de morte. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Alguém teve a oportunidade de ler o romance A Pedra do Reino? Alguém aqui já leu? Felipe já leu. Aqui atrás, Passarinho. Uma moça ali leu também, não foi? Como é teu nome? Cleo. Quando Ariano ensinou até o início da década de 90 na Universidade Federal, os alunos dele brincavam que o nome do livro não era o Romance da Pedra do Reino, mas o Paralelepípedo do Reino. Que olha o tamanho dessa obra. Ariano passou em torno de 15 anos, 14, 15 anos para escrever essa obra aqui. O Romance da Pedra do Reino tem como ponto de partida o sebastianismo. Vocês devem saber que existia um rei português chamado Dom Sebastião. No século XVI ele foi assassinado numa batalha lá no norte da África, a Batalha de Alcácer Quibir. E esse corpo nunca foi encontrado. Então, a partir disso, começou uma crença em Portugal. Se espalhou pela África, veio bater no Brasil, que esse rei voltaria e instituía um reino de paz, de justiça, de felicidade, de liberdade. Então, veja aí os conceitos de direito. E o ponto de partida do Romance da Pedra do Reino é exatamente o sebastianismo, porque houve um movimento no século XIX, na Pedra Bonita, a Pedra do Reino, lá em São José do Bamonte, no sertão daqui de Pernambuco, que era na crença da volta desse rei. A gente viu um trecho de uma adaptação para a Globo, muito bonita essa adaptação, também do diretor Luiz Fernando Carvalho, e a gente vê esse trecho, a figura em destaque aí é Quaderna, que é o personagem principal. É bem rápido esse vídeo, mas não sei se vocês chegaram a perceber, ele está preso, e tem uma figura na frente dele que é um corregedor designado, exatamente para investigar os fatos, que eu não vou citar eles, para vocês poderem ler, investigar os fatos ocorridos na década de 30, em Itaperoá, que levaram à prisão de Quaderna. Então, boa parte do livro é Quaderna na prisão, prestando esse depoimento para o corregedor, rememorando esses fatos, e é um romance síntese, que eu costumo dizer, do Brasil e do pensamento de Ariano. Eu acho que o que Euclides da Cunha fez pelos sertões, que também teve uma grande influência na literatura de Ariano, Ariano conseguiu fazer nesse Romance A Pedra do Reino. Uma vez eu estava vendo uma entrevista de Jô Soares, e aí eu estou reproduzindo o que é Jô Soares dizendo, para não parecer que é um neto só aqui vangloriando o avô. Jô Soares disse que esse foi o maior e melhor livro em língua portuguesa, vejam, não é o melhor livro do Brasil, não, em língua portuguesa do século XX. Então vejam a importância dessa obra. Vamos para a sequência. Inclusive, eu falei das traduções do Auto da Compadecida, mas o Auto da Compadecida também teve 3 adaptações, e pouca gente sabe, para a televisão ou para o cinema. Começou em 1968, uma versão linda chamada A Compadecida. Na década de 80, com os Trapalhões do Auto da Compadecida, foi um sucesso de público e de crítica. Vou gostar muito, inclusive, da dos Trapalhões, porque às vezes fala os Trapalhões, o pessoal pode achar que não, é uma versão muito bonita. E essa última foi uma microsérie da Globo, deu uma audiência muito alta. Depois eles editaram a própria microsérie, não teve nenhuma cena filmada a mais, deu origem ao filme e foi um estrondoso sucesso de bilheteria. A Pedra do Reino, 1971, então é um romance que até inaugura o movimento armorial, que todo mundo aqui conhece. O movimento armorial continua vivo e pulsante, representado nas mais diversas manifestações culturais, artes plásticas, música, tapeçaria,
dança. E esse artigo, Jorge, foi uma coisa boa que eu estava resgatando, que eu lembrava desse artigo que a Ariano escreveu, se referindo a João Cabral de Melo Neto e seu avô, Jorge Amado. E nessa mesma época eu descobri esse artigo aqui, que eu acho que simboliza muito o que Ariano tanto defendeu. E um artigo escrito em 1999, 7/12/1999, ou seja, vai completar agora em dezembro 20 anos. E vejam a atualidade do pensamento ariano. Vamos acompanhar ali. Eu vou daqui, você... Não, dá até para ir daqui também. Em Canudos, a bandeira usada pelos seguidores de Antônio Conselheiro era do Divino Espírito Santo. A bandeira do nosso povo, pobre, negro, índio e mestiço. Povo que o Brasil oficial, o dos brancos e poderosos, mais uma vez, e como já sucederam em Palmares e no Contestado, iria esmagar e sufocar, confrontando-se ali, no caso, duas visões opostas de justiça. Como era de esperar, a justiça dos poderosos também ali cortou a cabeça do Brasil real. E os acontecimentos de Canudos continuam a se repetir a cada instante, em todos os lugares, em todos os campos de atividade, diariamente, incessantemente. Quando no interior do país, uma milícia de poderosos, governamental ou não, assassina um pobre poceiro e sua família, é o Brasil dos que incendiaram e arrasaram Canudos, que está atirando no Brasil real, e matando seu povo. Quando numa grande cidade a polícia invade uma favela ou destrói uma invasão, são os outros dos nossos inumeráveis arraiais de Canudos, pertencentes ao Brasil real, que estão sendo destruídos e assolados pelo país oficial, que para isso consegue recrutar a seu serviço outros pobres integrantes do Brasil real. Mas temos que, ao mesmo tempo, ampliar e restringir a imagem para que ela se torne realmente eficaz. Ampliá-la no plano internacional para dizer que, diante de países ricos e poderosos, como os Estados Unidos ou a Rússia, o chamado terceiro mundo é um imenso arraial de Canudos, pobre e injustiçado. De modo que, quando os Estados Unidos ameaçam a Líbia, a Cuba, o Irã, quando por si ou por seus prepostos invadem Granada e o Panamá, quando a Rússia e a França se impõem ao Afeganistão ou ao Chad, e quando todos os grandes se juntam para invadir o Iraque, em todos estes casos, são os outros tantos arraiais de Canudos que estão sendo esmagados ou humilhados. Mas, para não sermos hipócritas, eu acho essa parte muito interessante do artigo de Ariano, e já está findando aí. Temos também que restringir a imagem à nossa vida pessoal, pois ou reconhecemos as nossas culpas, ou nunca começaremos a virar realmente as costas ao nosso inferno interior, que cada um de nós carrega dentro de si. Tenhamos então a hombridade de reconhecer que, em casa, todos nós temos nossos arraiais de Canudos particulares, na cozinha, no jardim, no lavador. Por isso, quando na casa de qualquer um de nós, brasileiros brancos e privilegiados, um casal rico ou de classe média oprime e explora uma empregada doméstica, negra, pobre, é o Brasil oficial que está humilhando o Brasil real e violando a dignidade de seu direito. Por isso, a justiça somente será verdadeira quando um dia vier a se anular essa terrível dilaceração de opostos. Ou seja, quando a justiça do país oficial, pela primeira vez em nossa atormentada história, se tornar a expressão perfeita e acabada da justiça do Brasil real. Vejam que artigo. Um artigo, eu sei que eu fiquei na frente de vocês, mas espero que tenham captado pela oralidade. Escrito há 20 anos atrás. Ariano, como eu disse a vocês no início da minha fala, ele nasceu filho de um presidente da Paraíba. Cargo que hoje corresponde, como eu disse, também a governador. Brasil oficial. O pai foi assassinado por questões políticas
assassinado inocentemente. Eu acho que até um pleonasmo. Eu acho que nenhuma forma de assassinato é correta, claro. Mas ele não tinha nada a ver com a questão e depois foi reconhecida. Isso foi reconhecido até pela família envolvida, mandatária, vamos dizer assim. E ele sai muito novo, sem a figura do pai, para o interior, para o sertão da Paraíba, vai morar em Itaperuá, estando numa escola pública de um município muito pequenininho. Ainda é pequeno, imaginem naquela época. E aí se depara fortemente com o Brasil real. Pelo estudo, pela inteligência, pela vocação de Ariano. Ariano cresceu muito nisso. Ariano entra na faculdade, cursa Direito. Ele entra em 1946 na universidade, com 19 anos. Advoga no escritório do Dr. Murilo Guimarães, como ele disse no vídeo aí, durante 4, 5 anos, até 1956. Ou seja, enquanto advogava, já tinha escrito Uma Mulher Vestida de Sol e O Alto da Compadecida. E aí se torna uma pessoa do Brasil oficial, novamente. Nem por isso ele deixou de se sensibilizar. E muito mais do que se sensibilizar, trabalhar incessantemente, com missão de vida, para diminuir esse fosso que separava e separa o nosso país em dois Brasis. O Brasil oficial e o Brasil real. Enquanto a gente vê um país dividido em dois tipos de Brasis, alguma coisa errada ainda tem. E aí eu queria passar o último vídeo para vocês. A vida passa, o sangue é doido instante, e eu erro só no campo malandante, pela estrada sem pó desta campanha. Ariano Suassuna passou seus 87 anos de vida tecendo a história dos brasileiros por meio de cada personagem que criou, de cada cena que inventou, de cada poema que escreveu, ou a profundidade com que seu olhar sempre conseguiu captar o espírito do homem do sertão e da cidade. E mais que tudo, o seu comprometimento para entender o país. Ou, como ele mesmo dizia, a futura edificação de nossa pátria como nação, para que o Brasil oficial se tornasse expressão do Brasil real. Inúmeros obituários serão escritos sobre sua obra, e talvez menos sobre sua pessoa. Aquele homem que acumulou em suas costas as maiores tragédias pessoais e ainda assim nunca perdeu a alegria de viver. Ariano era um militante do Brasil. Mais do que isso, precisamos admitir, foi um dos maiores e melhores militantes desse país. Um sonhador. Acreditava que seria possível unir o erudito e o popular. E cristalizou seu pensamento no movimento armorial, que criou uma cosmovisão do Brasil mais atual do que nunca. Ariano virou o personagem de si mesmo. Um homem que tinha voz rouca, fraca e baixa, como ele mesmo dizia, costumava rir de si nas centenas de aulas públicas que deu em todo o país. E era rindo de si mesmo que tirava os primeiros risos da plateia, de uma série que viria em seguida. Nunca houve um brasileiro como Ariano Suassuna, um pernambucano como Ariano Suassuna, um paraibano como Ariano Suassuna. Nunca houve alguém com a sua vitalidade para falar do Brasil, para explicar o Brasil, para entender o nosso país e o nosso povo. E afora tudo isso, sempre teremos Ariano Suassuna. Ficam os filhos a quem deu voz, uma voz forte e inesquecível do Brasil. Fica Chicó, João Grilo, fica um Cheiroso e Cheirosa, fica Euricão, o Alto da Compadecida, a Farsa da Boa Preguiça, a Mulher Vestida de Sol. E fica o seu exemplo maior de vida, um homem de postura política, tendo a arte como missão. No vídeo, ele com seu traje esporte fino. Se aqui ele estivesse, ele estaria com seu traje esporte fino. E em duas partes aí do vídeo, não sei se chegaram a observar, tinha uma onça atrás. O próprio grupo que acompanhava ele, João, se chamava Circo da Onça Malhada. Na visita que vocês fizeram, Antônio, Passarinho, na visita à casa Dona Zélia, a casa de Ariano, a nossa casa, sábado, vocês viram vários quadros com as onças espalhadas lá.
E aí eu brinquei com vocês. Vocês sabem por que tanta onça? Não é porque era sertanejo, morou em fazenda, não. Porque Ariano costumava dizer que o animal que melhor representava o povo brasileiro era a onça. Porque a onça ela é malhada, ela é pintada, ela é mestiça, ela é toda miscigenada, assim como o povo brasileiro. E a beleza do povo brasileiro está exatamente nessa pluralidade. O que as pessoas colocam em xeque hoje em dia, na verdade, é nossa maior fonte, nossa maior riqueza. O próprio povo brasileiro, a nossa pluralidade. Queiram ou não queiram, aqui nas veias, no sangue, cada um de nós, a gente tem um sangue negro do africano, a gente tem um sangue branco do português, a gente tem um sangue vermelho dos indígenas e de todos os povos que aqui vieram. Uma vez o jornalista chegou para Ariano e perguntou: mestre, essa frase no Google está errada, viu, minha gente? Por isso eu vou terminar minha fala aqui por ela. Você é otimista ou pessimista? Ele disse: meu filho, não sou nenhum dos dois. Aí o cara já não entendeu. Ele disse: eu não sou nem otimista nem pessimista. Eu sou um realista esperançoso. Sou um homem da esperança. Sonho com o dia em que o sol de Deus vai espalhar justiça pelo mundo todo. E eu acho que, além da intercessão divina, além da intervenção divina, esse sol de Deus está na mão de cada um de nós. Muito obrigado, minha gente. Boa noite a todo mundo. Valeu.